Olá pessoal, meu nome é Edgar, sou seu professor de língua portuguesa e agora vamos estudar linguagens no Enem. Olá pessoal, estou aqui a convite da CRE. Desde já agradeço o convite, o momento que foi disponibilizado para mim, para nós estudarmos um pouquinho sobre linguagem no Enem. Agradeço também à diretora do meu colégio, sou professor do Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela. Trabalho lá há 6 anos e sou formado em letras e amo o que eu faço. Então vamos lá? Pessoal, eu preparei um conteúdo para você para ser bem objetivo, bem rápido, mas inicialmente eu quero deixar uma frase de Albert Einstein. Que quando a sua mente se abrir, se expande, nunca mais você voltará ao seu tamanho original, nunca mais você será a mesma pessoa. Então a partir dessa aula, sua vida, a sua compreensão ligada à língua portuguesa, sua visão de mundo vai melhorar um pouquinho. Então fique comigo até o final do vídeo, que com certeza vai mudar a sua vida. Pessoal, então o que esperar da prova do Enem afinal? Não adianta você querer fazer uma prova, querer responder uma prova, antes de conhecer o que a prova vai ensinar, o que a prova vai cobrar de você. Então você precisa conhecer a prova de uma maneira técnica. Então eu estou aqui hoje para te auxiliar. Sou o seu amigo nesse momento, tá bom? Eu vou te auxiliar porque eu passei por isso também. Vamos juntos? O que esperar da prova do Enem? Em um primeiro momento, vocês precisam dominar linguagens. Essa é o campo do conhecimento, essa área do conhecimento ligada às linguagens, ligado à língua portuguesa, à literatura, à arte, à educação física. Então, nesse momento, esse é o campo do conhecimento. Agora, compreender fenômenos não é comigo, é com o professor de biologia, de física e também, por final, enfrentar situações, problemas, seria com o seu professor de matemática, tá bom? Então a prova de linguagens seria a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem contém 45 questões de múltipla escolha. Você sabe o que seria uma prova de múltipla escolha? É aquela prova que você deve marcar a alternativa correta. A prova do Enem vai conter letra A, B, C, D e E. E você deve sempre marcar a mais correta. Lembrando que só existe uma verdadeira, tá bom? Pessoal, então a prova do Enem, mais especificamente a prova de linguagens, vai cobrar de vocês a língua portuguesa, arte, educação física. Aí pode existir a prova de inglês ou a de espanhol, a que você escolheu. Se você escolheu a prova de espanhol, você vai responder espanhol. Se você escolheu a prova de inglês, responda em inglês e, por favor, marque certinho no gabarito, tá bom? Pessoal, nesse momento, vamos observar, acompanhe na tela comigo, printe sua tela nesse momento. Esses são os 10 conteúdos mais abordados na prova do Enem desde a sua primeira edição. Então esses conteúdos aparecem todos os anos. Confie no seu professor. Primeiro conteúdo, variedades linguísticas, seria a maneira de falar, a maneira de expressar. Como você sabe, o nosso Brasil ele é muito extenso. Então em cada cidade, em cada região, fala a língua portuguesa de uma forma diferente, distinta. Não quer dizer que está errado, porque se na prova do Enem perguntar se essa maneira de falar está errado, possivelmente essa questão está errada, porque a língua portuguesa ela é uma língua viva. Então em cada região fala-se o português de uma forma, de um jeito, devido à sua característica, origens. A gente vai ver esse conteúdo um pouco mais à frente. O segundo conteúdo mais importante seria o preconceito linguístico, porque o preconceito, infelizmente, ele está arraigado na população brasileira, em grande parte, na sua verdade, porque às vezes critica a forma que o outro fala ou a forma que o outro escreve. Então isso é errado. Se você quiser corrigir alguém, por favor, não corrija apenas no seu pensamento, tá bom? Terceiro, tipologia textual. Pessoal, vocês precisam entender que existem várias formas, vários tipos de texto. E o Enem costuma abordar algumas tipologias. Por exemplo, uma narração, uma descrição, uma dissertação e uma injunção. Se você não sabe o que é um texto injuntivo, nesse momento eu te explico. É um texto que dá instrução.
Por exemplo, um manual de instrução, uma receita de bolo é um texto injuntivo. Tudo bem? A partir disso, dentro dessas tipologias, vocês vão encontrar os gêneros textuais, que pode ser uma charge, uma tirinha, talvez um editorial. Então, isso são gêneros textuais que eu tenho certeza que o seu professor de língua portuguesa já trabalhou esse conteúdo com vocês, certinho? Pessoal, um quinto item nosso chamado de intertextualidade. Professor, o que é isso? Na verdade, a prova do Enem pode abordar dois textos e perguntar para você se eles são semelhantes, se eles são diferentes, se eles estão abordando o mesmo assunto. Professor, não caiu dois textos, mas pode cair uma imagem. Talvez pode cair uma imagem ligado à arte, uma figura e um texto em seguida. Então, se houver dois tipos de texto ou duas formas de texto, o Enem vai estar trabalhando com você a intertextualidade. Tudo bem? Sexto item, figuras de linguagem. Você precisa conhecer as figuras de linguagem. Seja uma metáfora, uma ironia, um pleonasmo. Se você quiser, estude um pouquinho mais sobre essas figuras de linguagem, porque esses nomes podem aparecer na prova. Caso apareça, você já vai saber qual o conteúdo que está sendo abordado, está sendo cobrado de você. Tudo bem? Pessoal, o sétimo conteúdo nosso chamado de coesão textual. O que é isso, professor? Coesão textual seria o estudo dos pronomes, das conjunções. Isso você vai precisar bastante na sua redação, para você ligar os parágrafos, ligar os períodos. Então, um texto precisa existir coesão e coerência. Professor, palavra nova. Coerência é quando você não contradiz o que você disse antes. Ou seja, quando não existe uma contradição. Então, eu já vou te dar uma dica de redação. Lá no seu texto, se posicione perante o tema. Mas, por favor, não mude de ideia, não mude de opinião. Seja coerente do início ao final, tudo bem? Pessoal, nono item, hipertextos. Professor, o que é isso? Hipertextos. Pessoal, hipertextos são linguagem, é um texto característico de internet, da web. Por exemplo, o e-mail. O e-mail é considerado um hipertexto. E o Enem vai abordar de você aquilo que nós chamamos de tecnologias da informação. Então, lá você vai encontrar os textos de origem, né, que são colocados aí na internet, no seu computador, no seu celular. Então isso seria hipertextos e o Enem gosta de cobrar esses textos. Todos os anos aparece lá um e-mail, pode aparecer uma mensagem do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais. O Enem é uma prova atual, então vai abordar essas tecnologias dentro da prova de linguagem. E por fim, não menos importante, a literatura. Pessoal, eu coloquei aí na imagem, você pode observar que eu coloquei chamado de modernismo. Pessoal, o Enem não vai cobrar de você todos os movimentos literários. Não, dá uma ênfase, uma importância para o modernismo, para a Semana de Arte Moderna. Lá, nessa semana, você precisa dar um pouquinho de ênfase, de importância para as vanguardas europeias, um pouquinho para a arte, cubismo, dadaísmo. Por favor, dá uma estudadinha em literatura, modernismo, que com certeza você não vai se arrepender. Pessoal, então olhando na tela de vocês, eu pedi para você printar a tela e você printou. Então dá uma olhadinha na tela do seu computador, do seu celular, que você vai ver assim, ó, o que é variedade linguística. Esse é o assunto mais abordado no Enem. Veja comigo o conceito. Variedade linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Ou seja, no Brasil, cada região, cada cidade, cada lugar, cada povo utiliza uma linguagem, uma maneira de falar diferente. Talvez no sul do Brasil não é a mesma forma de falar que seja na região Nordeste. Com certeza você tem algum parente, algum vizinho, alguém que já visitou ou conhece alguém dessas regiões e você observou que essas pessoas, esses povos, acaba que utilizam uma linguagem de maneira diferente de falar, regional, que nós chamamos isso. Tudo bem? Ou seja, eu falei para vocês que a língua varia. Então a nossa língua ela é viva, ela pode variar
de região para região, de lugar para lugar. Não esqueça disso. Acompanhe comigo na tela alguns fatores que podem influenciar essa variação linguística, causar essa variação. Por exemplo, faixa etária. Quando eu falo de faixa etária, eu estou falando da idade dos falantes, da idade. Por exemplo, caso você tenha um avô, um tio, um pai, você não utiliza a mesma linguagem que você fala com seus amigos com ele. Ou seja, a língua tem que se adaptar. Tudo bem? Porque geralmente os jovens, nós jovens, né, o professor também é jovem, às vezes a gente fala gíria, não é? A gente quer ser mais descolado um pouco. E acaba que quando a gente está lidando com uma pessoa mais velha do que a gente não pode falar com ela dessa mesma forma. Tudo bem? Acompanhe comigo na tela alguns fatores que podem mudar essa variação aí. Região geográfica, ou seja, o lugar, o gênero, ser masculino, ser feminino, a situação socioeconômica. Quando eu falo de situação socioeconômica, eu quero dizer se a pessoa tem um poder aquisitivo alto ou baixo. E você sabe que, como você é brasileiro, né? A minha aula não chegou no exterior ainda, mas vai chegar um dia. Com certeza, você sabe que o nosso Brasil, infelizmente, o nosso país, é um país muito desigual. E a prova do Enem trouxe consigo essa democratização no ensino. Você que está do outro lado aí, em breve, você terá sua aprovação garantida. Você vai conseguir alcançar o seu grande sonho, que é entrar na universidade, e o Enem é a sua porta de entrada. Acompanhe comigo na tela o grau de escolarização, ou seja, se o falante teve oportunidades, né, de estudar em boas escolas, o mercado de trabalho, eu estou dizendo sobre a profissão do falante, a rede social pode influenciar e também o tempo. O tempo pode influenciar. Por exemplo, a nossa língua, o que nós falamos hoje, não é do século XVIII, século XIX, porque as palavras ficam na moda, logo caem em desuso. Tudo bem? Então saiba disso. Por exemplo, uma palavra da moda, né? Ostentação. Sabia que essa palavra não é tão atual assim? Mas as pessoas utilizam. Então a nossa palavra ela fica oscilando, a nossa língua ela oscila, seja no tempo, seja de uma região para outra, ou seja, nada é estagnado, tudo muda, até mesmo a língua. Com certeza você já ouviu falar sobre linguagem formal e linguagem informal. Linguagem informal é aquela utilizada nos textos, na gramática, e a linguagem informal é o do dia a dia, é a linguagem coloquial. Essa linguagem, esse modo de falar em uma reunião de amigos, mas não em uma reunião de negócios. Quando for uma reunião de negócios, com certeza você vai utilizar-se da formalidade. Tudo bem? Uma linguagem formal é aquela que respeita as regras da língua portuguesa. Você, com certeza, tem na sua casa uma gramática. Na gramática, está ali consigo todas as regras, questão envolvendo acentuação, questão envolvendo separação de sílaba, até mesmo se a palavra escreve com S ou com C cedilha. Tudo bem? Falei para vocês que o Enem é uma avaliação inclusiva, ou seja, é uma prova que respeita a diversidade. E nossa língua, ela é diversa. Existe uma pluralidade dentro da nossa língua e você precisa respeitar. Mais uma vez, acompanhe na tela uma definição do que seria preconceito linguístico. É o julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que utilizam. Ou seja, sempre quando você julga uma pessoa pela sua forma de falar, pela sua linguagem, pelo seu sotaque, tudo bem? Pelo sotaque. Então você está cometendo um preconceito linguístico e isso pode ser o tema da sua redação. Eu não me lembro, nunca caiu na verdade, preconceito linguístico em uma redação do Enem. E está para cair. Confie no seu professor. Eu coloquei aí, acompanhe na tela por favor. Eu coloquei uma figura, né, uma imagem. Na verdade, aproxima-se de um meme, não é? Uma figura bem provocativa, envolvendo ali, olha, veja bem, até nós brasileiros cometemos preconceito linguístico com nós mesmos. Acompanhe na tela, por favor. O brasileiro não sabe falar português. Chega de preconceito linguístico, ou seja, até
Ou seja, até o Batman abomina o preconceito linguístico. Porque eu, professor, iria ser alguém preconceituoso, e você que é meu aluno também não pode ter preconceito, porque a prova do Enem vai exigir de você que não tenha preconceito linguístico. No mínimo, eu estou te dando nessa pequena aula 2, 3 questões envolvendo as variedades linguísticas que a prova com certeza vai exigir de você. Chegou então o momento mais importante da nossa aula. Vamos às questões. O objetivo que eu trago com vocês aqui é ensiná-los ou talvez facilitar a nossa vida na hora de resolver uma questão envolvendo a prova de linguagem, a prova do Enem, tudo bem? Então vamos ver o que esperar da prova do Enem. Acompanhe comigo a primeira questão. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Essa questão fala sobre uma música. A prova do Enem pode exigir de você uma música para você interpretar, para você compreender as palavras, o que está dito ali, o que está posto para nós. Quando isso chegar, você tem que ter claro na sua mente que a prova está pedindo compreensão de texto, ou seja, você vai ter que compreender a canção para você responder a alternativa correta. Acompanhe comigo na tela, por gentileza. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Letra A, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Letra B, cunho apelativo pela predominância de linguagens metafóricas. Letra C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Ou letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Pense qual seria a letra correta. Acompanhe comigo na tela, veja a letra da canção. Lá no início, no primeiro trecho, diz assim: não adianta olhar para o céu. É pro ou é para o céu? Letra D, então, seria a questão correta? Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial? Certa resposta. Acompanhe comigo na tela, letra D, o nosso gabarito, então. Questão muito fácil, né? Questão fácil, não foi? Muito fácil. Você vai analisar que o para é informal e o pra é informal. Muitos alunos me perguntam: professor, eu vou utilizar na redação para ou pra? Você vai utilizar o para, porque a linguagem da redação é uma linguagem formal. Tem que ser uma linguagem que respeita as normas linguísticas e não a nossa fala do dia a dia. Tudo bem? Pessoal, uma dica do professor. Muitos alunos me perguntam se eu tenho que utilizar a palavra para ou pra numa redação ou na fala. Na fala, você pode utilizar pra. Por exemplo, comprei flores para você. Na fala você pode. Mas se você fosse escrever isso, utilize o para. Então, se você fosse escrever essa mesma frase, você escreveria: comprei flores para você. Tudo bem? Então, o para é sempre uma linguagem formal e o pra é uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia. Talvez você me pergunte o que seria uma linguagem coloquial. Lembre do nome, coloquial, ou seja, coloca em qualquer lugar, do dia a dia mesmo. Mas não pode colocar em um texto, não pode colocar na redação do Enem. Por favor, seja um bom estudante e escreva da forma correta. Tudo bem? Pessoal, acompanhe comigo na tela a questão número 2. Veja, por favor, a imagem. Analise a imagem. Tem um caminhão e atrás está escrito, né, inclusão digital. Em seguida tem um monitor, né, de um computador ali no chão, com o balde de água. E um detalhe bastante importante, sempre quando você for responder uma questão envolvendo
textos ou envolvendo um comando apenas de uma figura, uma imagem, você precisa estar muito atento aos textos e também aos elementos não verbais. As figuras trazem consigo, carregam consigo elementos suficientes para a gente poder compreender e interpretar uma situação. O Enem ele vai trazer para você uma situação, um problema, que nesse momento vamos entender aqui o que essa questão pede para a gente, o que essa questão está abordando de fato. Eu já falei que está abordando a inclusão digital, mas será que essa família em questão, será que eles estão precisando da rede social, do computador? Será que a água não seria mais importante? Acompanhe comigo na tela. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da letra A, dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais. Será que é uma dificuldade? Letra B, capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. Letra C, possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais. Letra D, ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Ou letra E, escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Eu vou dar alguns segundos para você identificar qual seria a letra correta. Letra correta, gabarito, letra E, tudo bem? A escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Ou seja, aquela família não precisa de um computador ou da internet. Eles estão precisando daquela realidade ali, eles estão precisando de fato de água, tá? Pessoal, então finalizando, vamos para a última questão da nossa aula, questão de número 3. Acompanhe comigo na tela. Veja a imagem na tela. Ali, né, há um diálogo. Amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Talvez poderia ser a namorada dele, né, a esposa. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro. E onde que ele vai curtir o relacionamento, o namoro? Vai direto para a rede social, não é? Conhecido por Facebook. O que você acha inicialmente da situação do garoto aí? Será que ele foi certo? Será que ele entendeu bem a mensagem? O que você acha? Você que está do outro lado aí, estudando bastante, vai ser o novo aprovado no Enem. Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de, letra A, criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. Nesse momento, eu nem preciso mais continuar lendo a questão, ou seja, é muito superficial. Na verdade, quando foi curtir o relacionamento, ele foi direto para a página da rede social. Poderia ter ido ao parque, talvez ao shopping, talvez sair tomar um sorvete, mas na verdade ele estava preocupado somente com a internet. Tudo bem? Nesse momento, encerro a minha aula e muito obrigado pela sua participação. Continue estudando para o Enem. Comente aqui embaixo o que você achou da aula. Grande abraço no coração, grande beijo e o professor está torcendo pelo seu sucesso.